sou Wellington Dias, aqui do meu lado está ela, maravilhosa, divina, suprema, Sabrina Emanuele. Obrigado, que gentil da sua parte. Você tá assistindo muita novela mexicana ultimamente? Eu tô assistindo muita novela, ponto. E na nossa frente, ele. Márcio Maia, neurocientista. Muito prazer. A equipe tá pequena, mas eles vão bater palma. Eu tinha que ter ensaiado uma apresentação, uma entrada mais triunfal. Porque você vê que foi... E eu ainda coloquei neurocientista. E é um nome poderoso, né, Márcio? Neurocientista. Nossa, muito forte, né? É uma Neurocientista coisa é assim, muito forte. Tipo aqueles filmes de ficção científica, o cara é neurocientista. Já me imagino com um jaleco com o cabelo bagunçado, né? Óculos também, não pode faltar um óculos. Dr. Brownsley viajando no tempo. Nossa, eu adoro gente com repertório. Mas, Márcio, explica aqui pra o cara que não faz ideia, o que faz um neurocientista? Nossa, faz Específico, né? O que muita... Pode fazer muita coisa, porque eu acho que a gente não está falando de uma profissão específica, né? O neurocientista, ele ao longo do tempo, ele foi se modificando e ele pode exercer diferentes profissões, diferentes ações no mundo, assim. Nossa. Então, historicamente, os neurocientistas, eles eram mais ligados à neurobiologia, né? Ou à neurologia. Mais ligados às ciências da saúde, ao manejo das doenças. Que era o que me veio na mente. Exato. Tanto que eu já ia falar, você é médico. Pois é, na minha mãe, acho que ela, né, minha mãe faleceu, mas acho que ela faleceu pensando que eu era médico. Fui doutor. doutor, é isso. Porque não é tão simples, porque ao longo do tempo, o estudo da neurociência deixou de ser uma exclusividade dos médicos, dos profissionais da saúde, e hoje você tem cientistas da computação que são neurocientistas, você tem psicólogos que são neurocientistas, ou artistas que são neurocientistas, como é o meu caso, né? O artista neurocientista, nossa, vou chegar aí. E é uma rima legal, né? Artista neurocientista. Combina, né? Já vou direto. O que faz um artista neurocientista? Agora ficou gostoso de falar, né? Artista neurocientista. Virou um trava-língua, né? Artista neurocientista. Não dá, vamos... Eu tenho que falar com bastante calma, assim. É bem... Existe um campo de atuação do neurocientista hoje, dentro desse encontro com as artes. Uma das possibilidades, né, desse encontro é o que a gente chama de neuroestética, que é a aproximação da estética e dos objetos estéticos, das criações em diferentes linguagens, com perspectivas da neurociência. Eu posso, por exemplo, estudar como uma pessoa mantém a atenção em um estímulo dançado, um estímulo musical, um estímulo de uma pintura, por exemplo, e a partir do estudo dessa atenção da pessoa vinculada a um certo estímulo, eu posso criar um objeto artístico a partir disso. Então, é uma junção tanto de como compreender esses correlatos do sistema nervoso, podem dialogar as criações em dança, teatro, música, pintura, cinema, mas também como eu posso avaliar qual é a experiência, como a experiência estética de um observador está ligada a certos marcadores biológicos, como as pessoas, por exemplo, podem se sentir mais agitadas ou menos agitadas, podem ter as suas respostas fisiológicas alteradas, por exemplo, com uma certa música ou com uma certa pintura. Isso não é exatamente o que eu faço, porque a minha chegada na neurociência ela é posterior ao meu trabalho como artista. Então, eu fui bailarino durante 15 anos. Nossa. Caramba. Então, eu fui parar na neurociência um pouco sem pensar, assim, foi meio... Chegou de gaiato, né? Do nada eu tava... Opa! Exato. Do nada, nossa, mas eu acho que foi muito mais por curiosidade, e eu acho que é um grande atrativo para quem vai estudar neurociência hoje, porque é um nome muito pesado, e tem um motivo para esse nome ter esse peso hoje em dia. É um momento que parece uma responsabilidade... É um comprometimento, é uma coisa muito, tipo, cara... Eu, cientista, né? Puxa. É pomposo. Pomposo, é isso. Muito pomposo. Mas eu acho que, assim, o glamour é o de menos. A pompa é a de menos, porque eu acho que essa história do nome da neurociência ou do neurocientista tem uma grande responsabilidade daquilo do marco histórico que a gente chama de década do cérebro, que foi um investimento massivo, inicialmente do governo estadunidense, para estudar o sistema nervoso e como esse estudo poderia ajudar a gente a compreender as patologias mentais, sobretudo os transtornos de humor, ansiedade e depressão,
Isso é uma coisa mais ou menos recente na nossa história. Então. Anos 2000. Anos 2000. Anos 2000. isso Nossa, é acontece. ontem, então. Ontem. Inicialmente, a gente chama isso de década do cérebro, porque a ideia era dar conta disso em uma década, com investimento de muito, muito dinheiro. Isso inicia lá. Esse processo até que teve aquele fatiar um cérebro congelado e para mapear ele foi... A partir daí, diversos desses experimentos começam a acontecer Puxa. no mundo inteiro, né? Tá. Então, a gente tem diversos sequenciamentos, tanto de partes do sistema nervoso humano, quanto de outros animais, né, menos complexos. E isso surge daí, porque junto com o investimento em pesquisa, vem algumas pequenas descobertas que geram um marketing muito grande e, no final das contas, isso não... a gente não conseguiu dar conta disso em 10 anos, a gente está falando agora em século do cérebro. Não estaremos aqui, provavelmente, mas daqui 100 anos, né, ou daqui 80 anos, talvez esse tempo seja estendido para um milênio, não Isso que sei. eu ia falar ainda, Talvez. cara, muita coisa. E tudo isso para trabalhar... Deixa eu ver se eu entendi. Então, a neurociência dentro da arte é para trabalhar o que a gente chamaria de sensorial. Então, assim, eu estou assistindo, aquilo me emociona e se estuda essa razão da emoção até para produzir vou falar uma Sentido, a né? dança, o sentido, e poder evoluir nisso. Eu preciso que essa pessoa chore ali de saudade. Conseguimos. Então, vamos estimular mais ainda. É nessa linha... Por exemplo, a experiência estética, ela é multifacetada, né? Ela tem várias camadas, a gente divide ela, a gente reparte ela de uma maneira didática para poder, por exemplo, pesquisar. E aí, até semiótica, tudo dentro desse meio. Também, né? São diferentes lentes. Né? Tá. Então, você pode olhar para a experiência estética com a lente da semiótica, ou com a lente da neurobiologia, ou com a lente da neurociência cognitiva, mas são lentes. Eu estou pegando partes de uma coisa que é muito grande para poder, eventualmente, explicar aquela parte. Por exemplo, a experiência sensorial dela, a experiência fisiológica dela, as alterações autonômicas que ela expressa quando ela ouve uma música, quando ela ouve uma certa voz, com um certo timbre ou um certo encadeamento. Tudo isso a gente pode mensurar de uma forma objetiva e propor um encaminhamento. Não quer dizer que necessariamente a gente está explicando definitivamente todo o sistema, mas a gente pode encaminhar discussões. Uhum. Um dos encaminhamentos que eu acho interessante, que faz parte do que eu venho trabalhando hoje, é que a nossa experiência afetiva com um estímulo musical, um estímulo dançado, por exemplo, ela desperta um estado fisiológico, né? Então, quando eu me envolvo positivamente ou quando eu me envolvo negativamente, isso tem uma resposta fisiológica. Eu posso ter a minha frequência cardíaca alterada, a minha frequência respiratória alterada, eu posso ter calafrio, eu posso ter mudança de temperatura, eu posso ter mudança na minha salivação e por aí vai. Puxa, Me interessa hoje descobrir, por exemplo, como essas mudanças fisiológicas são partes determinantes para a minha experiência afetiva com esse estímulo, né? Com o estímulo que é um estímulo de dança, ou esse estímulo que é combinado com música, ou de que maneira eu posso explicar em partes quando eu me envolvo ou não com uma dança, quando eu me envolvo ou não com uma música, a partir dessas respostas fisiológicas. Mas tudo isso é uma parte da experiência inteira, não quer dizer que eu estou explicando tudo, eu estou explicando uma parte dela, né? Propondo um encaminhamento. e vamos lá atrás. Como você chegou nisso? Foi o dançarino que sentiu vontade de entender o que estava fazendo? Porque o cara tá fazendo dança, tá ali, um bailarino, né? E de repente vai para neurociência. Geralmente a pessoa, até educação física a gente entende, mas neurociência. Então, É que da dança é um pulo muito. Com todas as vezes, mas é muito estranho. Você tá dançando, você pensa um dia, você tem um insight e fala, nossa, eu quero fazer aquela senhora chorar. Talvez. foi assim, você buscou, como é que você chegou nisso? Vamos lá. Empurrou. Às vezes alguém também leva, né? Tipo, vamos. Tropeço. Mas lá do ensino médio já pensava, a dança tá há 15 anos, né, que você falou. Tá, mas antes da dança você fazia alguma outra coisa? A dança foi minha primeira profissão. Eu, com 16 anos, já trabalhava profissionalmente com dança. Nossa, Na verdade, eu comecei a fazer dança porque eu era muito tagarela, com 12, 13 anos. a família falou, vai dançar. Muito, muito tagarela. E a minha irmã, ela era adolescente, eu era pré-adolescente, e eu não desgrudava dela.
E ela queria fofocar, sabe? Eu quero fofocar com as amigas do meu irmão. Meu irmão tá aqui, meu Deus. Meu irmão caçula não larga o meu pé. E ela falou assim, vai fazer teatro. Acho que ela É sempre o obrigou. caminho, né? Pra Vai criança fazer que fala teatro. muito. Se livrar dele. Porque, na verdade, acho que ela queria ter um pouco mais de tempo pra ela. Tadinho. Aí já bota aquele integral a tarde inteira, sabe? Assim, vai fazer 6 horas de teatro por dia, sei lá. E aí foi um pouco assim, eu não fazia 6 horas, mas eu comecei fazendo 3 horas uma vez por semana. E depois de 6 meses eu tava fazendo 3 horas por dia, 4 vezes por semana. Então, Você Nossa. já gostou logo de cara, né? deu uma Que era folga. sábado, virou terça, quarta aqui. E a irmã Não, e aí- finalmente teve vida. Ela teve vida, teve paz, mas aí foi engraçado porque depois eu comecei a fazer teatro com ela. Putz, aí Pô, ela- irmã, assim não ajuda, né? aí Então a não gente dá. juntou de novo. Mas eu tô contando essa história porque quando eu comecei a fazer teatro, uma colega que era mais velha, eu tinha 12 anos nessa época, 12, quase 13. Era uma professora de educação física e ela olhou pra mim e ela falou, vai fazer balé. Eu falei, por quê? Porque eu nunca tinha pensado em fazer balé. Ela vai fazer balé porque o seu corpo tem algumas condições, algumas conformações, desculpa, bati aqui, algumas conformações que podem facilitar o seu desenvolvimento no balé. Eu não entendia muito bem o que ela queria dizer. E eu tinha uma amiga na escola que fazia balé e levava a apostila do balé para a escola. E eu gostava de ler essa apostila. Poxa, Eu gostava de ler, de decorar os nomes em francês, de ver as Chique, né? figuras. Era chique, Tem pompa assim. também. Tem pompa. E aí eu falei, vou fazer. é pompa na dança, é pompa na financeira. Nossa, É tem muita pompa na vida, né? E aí, eu comecei... Aí eu fui na escola de balé dela. Quando eu cheguei na escola de balé dela, a professora olhou pra mim e ela falou, você quer fazer balé? Eu falei, quero. Eu falei, tá bom, então a gente dá uma bolsa de estudos. Olha, Né? Caramba. Geralmente homens têm bolsas de estudo é mais- na escola mais- de Mais, dança. mais difícil, né? Ainda hoje. Aí eu ganhei essa bolsa, eu comecei a fazer aula todo dia, e aí depois de um tempo me encaminharam para uma escola maior, que eu fiz um teste, passei, e aí, resumo da história, isso virou minha primeira profissão e continuou o sendo. sucesso foi subindo e se tornou profissional rapidinho, então. Me tornei É. profissional, dancei profissionalmente. 16, poxa. E aí eu comecei a dar aula mais tarde. Hum. E eu gostei muito, comecei a gostar muito de dar aula. Nesse processo de ser professor de dança, eu conheço um campo teórico-prático que a gente chama de educação somática, que nada mais é do que uma perspectiva de lida com o corpo e com o movimento, levando em consideração primária a experiência subjetiva. Então, assim, eu não reproduzo um movimento porque ele tem essa forma e me disseram para fazer dessa forma, mas eu experiencio esse movimento a partir das minhas sensações e a partir dos afetos que eu vivo. E a gente achando que o pessoal só tá lá balançando, né? Pra mim era só fazer assim com a perna e Você tava já de boa. viu que. Pois é, parece... E assim, para muita gente acaba sendo. Fica mecânico. Né, fica mecânica, uma reprodução, é uma disputa com o próprio corpo. Eu conheço isso por conta de uma professora Uhum. e ela me encaminha para fazer uma formação nisso que a gente chama de educação somática. E dentro desse curso que eu fiz, tinha um pilar que era o pilar da neurociência, e eles diziam assim, trabalhe com o movimento também a sua imaginação, porque quando a gente imagina, é como se o sistema nervoso estivesse reproduzindo o movimento, mas sem execução desse movimento no espaço. Aquilo foi curioso para mim, porque eu falei, como é que é? A gente está imaginando, mas para o sistema nervoso estar movendo, eu vou estudar isso. E aí eu conheci o curso de neurociência, o bacharelado em neurociência da Universidade Federal do ABC, que foi o primeiro bacharelado em neurociência do Brasil. Puxa. Hoje a gente tem uma outra oferta, se eu não me engano, pela PUC do Rio. E aí eu fui estudar neurociência por essa curiosidade. Eu não tinha o menor interesse em largar a dança. Na verdade, eu tinha interesse em poder agregar os dois campos, que é o que eu faço hoje. E acho que essa curiosidade foi o que me levou à neurociência e ainda me leva. Eu acho que é o que me abastece continuamente, não para... Eu falo isso bastante nas minhas aulas hoje. Meu interesse não é descrever apenas. Acho que a descrição é parte do conhecimento, mas a partir de uma primeira descrição de como o sistema nervoso se comporta frente a um estímulo, por exemplo, como a dança, a partir dessa descrição, poder encaminhar uma outra relação com o movimento, uma outra relação com o ensino e aprendizagem,
uma outra relação com o que faz não só eu sair da minha casa para fazer uma atividade física, por exemplo, dança, mas me manter nela, sentir prazer com ela e poder encaminhar um processo com o movimento que é para além da forma que eu reproduzo, mas para as relações que eu crio e para o meu próprio amadurecimento e o meu alimento como pessoa. E é muito legal você falar desse trajeto, né, e dessa busca, porque assim, a gente tem uma pessoa que está interessada em dança e quando ele vai para a graduação, geralmente as pessoas vão para alguma coisa ligada para somar as questões físicas, né? E você está indo, não que não seja físico, né? O neuro, imagino aí, você me corrige, essa questão da neurociência também tem esse aspecto físico, né, dessa relação. Mas você se interessou e foi para a graduação buscando uma outra linha que você, em momento algum, desmembrou da sua linha original, que era a dança. Que geralmente, quando a gente encontra uma pessoa, eu fiz dança, teatro, né, eu falo isso porque anos no teatro, e aí a pessoa, não, fui fazer administração, e aí a pessoa isola, e ao invés de fazer uma administração voltada para o teatro, alguma coisa assim. E teve algum momento, assim, lá que você falou, tá, vou só por esse lado e deixar a dança, ou você estava, durante toda a sua graduação, foi assim, vou trabalhar para ter os dois juntos ali. Fui um homem com objetivos. Falou, é isso, eu vou complementar, não tem como... Botou a espada na sua cabeça, não tem como desvirtuar mais. Não, na verdade, assim, houve um tempo da minha... Eu nunca deixei de trabalhar com dança, ainda hoje eu trabalho com dança. Eu estou há 2 anos longe das salas de dança com uma turma fixa, ou com várias turmas fixas, eu sempre tive várias turmas, porque aí... Tem uma coisa que eu não disse, porque um determinado momento da minha carreira, eu deixo de ser bailarino, ou deixo de ser uma pessoa que trabalhava na cena, e começo a me dedicar exclusivamente ao ensino, né? Então, larguei os palcos nesse lugar do intérprete e comecei a atuar somente como professor. E aí, eu estou afastado dessa relação como professor de dança da sala de dança, que tem uma turma fixa ali, há 2 anos, por conta, essencialmente, do mestrado, porque eu precisava escolher. Tá. Mas eu nunca tive o desejo de me afastar do meu trabalho com a dança, porque isso... Eu já tinha a minha carreira, já tinha o meu trabalho, já tinha o meu sustento ali diário. Na dança. E sobretudo o meu prazer, eu tenho muito prazer em trabalhar com dança. Então o desejo sempre foi de descobrir como esse casamento, esse entrelaçamento podia acontecer. E é uma busca não só minha, é uma busca de outros pesquisadores ao redor do mundo. No Brasil é um pouco menos, mas... Existem outras pessoas que se interessam por dança e neurociência no Brasil, não sou a única pessoa, mas nunca foi um desejo me afastar, até porque eu acho que eu não conseguiria largar essa... Não dá para desprender. Não. Seu mestrado é o quê? Meu mestrado foi em neurociência e o meu projeto foi um projeto que envolvia a observação de dança, mas no laboratório as coisas... não são tão simples, então a dança não estava num palco, ela estava numa tela de computador. E o meu projeto foi um projeto de observação da ação, e nesse caso a ação é uma ação dançada. E foram 2 partes, né? 2 partes do meu mestrado. A primeira parte, a gente avaliou uma região específica do cérebro, que é o córtex parietal posterior direito, a participação dessa região na observação de dança, enquanto as pessoas registravam a experiência afetiva delas em termos da valência, que é a experiência positiva ou a experiência negativa quando elas assistem, no meu caso, uma peça de dança no computador. Então as pessoas assistiam essa peça, iam registrando num slider se o que elas viam era positivo ou negativo, isso era acompanhado por diferentes estímulos de música. Enquanto isso, a gente avaliava a atividade de uma forma indireta, a atividade do córtex com um equipamento que a gente chama de... Que eu ia perguntar isso, né? Como, né? Aquela coisa do filme, tá cheio de fio pra todo lado, experiência. Nossa, com as cobaias assim. Isso. Nossa. Um monte de fio puxando e a pessoa não... É uma touca com diferentes emissores e sensores de luz. E essa luz, ela atravessa o tecido nervoso, a parte mais superficial do tecido nervoso. Ela é captada, né, por um sensor óptico.
E quando esse sensor ele capta essa luz, a gente pode fazer uma inferência da atividade das populações de neurônios ali daquela região, de uma forma indireta, não é uma captação direta, né, dessa atividade elétrica. Então a gente está inferindo a atividade do cérebro a partir da modulação dessa luz, né? Muito ficção científica pra mim. Cara, eu achei que era só filme real. Eu achei que era só uns fiozinhos que ficavam dando choquinho. Não, o negócio manda a luz, lê a luz. Exato. E aí a gente consegue avaliar de uma forma indireta o que está acontecendo ali naquela região, né? O quanto excitada ou menos excitada essa região está. E eu fiz isso enquanto as pessoas assistiam dança. Isso foi uma parte do meu trabalho. A outra parte, a gente não utilizou esse equipamento que avalia a atividade cortical. Tá. A gente utilizou um equipamento que estimula o cérebro, que é um estimulador transcraniano magnético, que nada mais é do que Como é que é o nome do negócio? É uma bobina que ela dispara um pulso magnético pontual, muito rápido e muito intenso. Essa coisa existe. Existe. Olha. É como se fosse um peteleco, assim, não é nada parecido com um choque, mas é como se fosse um peteleco que você recebe na cabeça. Legal. E esse pulso magnético ele consegue estimular uma certa área do cérebro. E a gente pode estimular isso de diferentes maneiras. A maneira que eu utilizei foi para inibir essa região. Então, um paradigma que muitas vezes a gente chama de uma lesão virtual. Por que é uma lesão virtual? Porque a gente não tem... A gente inibe, né? A gente deixa aquela região menos propensa a ativar, né? É como se a gente diminuísse a excitabilidade dela, ou na verdade é o que a gente faz, a gente diminui a excitabilidade daquela região, deixa ela menos propensa a ativar, menos propensa a Bota disparar. no modo soneca. É isso que eu ia falar. É uma soneca pontual, é uma soneca Modo pontual. soneca, sabe? Tipo, a hora pra começar, a hora pra acabar. Nossa, E o interessante desse equipamento é que a gente consegue, com ele, investigar de uma forma causal a participação de diversas regiões do cérebro, geralmente regiões da casca, né, do órgão, porque essa estimulação ela não chega muito profunda. Bom, existem diferentes maneiras de fazer, mas a maneira como eu fiz, essa estimulação não chega tão profunda. Então a gente, com muitas aspas, o que eu vou falar agora, a gente desligou, com muitas aspas, aquela região por alguns minutos, enquanto as pessoas assistiam a dança. E aí depois avaliou o que acontecia com a valência positiva e negativa. Eu tenho que fazer essa pergunta, que Caramba. não é perigoso esse negócio, não? Então, não é perigoso, é super seguro. Eu acho Isso que a gente ouviu nesses últimos 5 minutos, Nossa, sim. tava falando, As pessoas estão assustadas. não vou mais, não vou participar. parece que... É por isso que a gente chama de uma lesão virtual, porque não é uma lesão de fato. Tá, é bom você explicar isso. E é uma lesão, é uma modulação da atividade, melhor dizendo, momentânea. Então, essa atividade ela é diminuída, ou essa potencial resposta, né, ela é diminuída naquele intervalo de estimulação. Então, a gente costuma, né, a literatura diz que o tempo que esse efeito dura, geralmente é o tempo da estimulação. Então, se você estimulou durante 15 minutos, provavelmente ali o maior efeito vai ser em 15 minutos e conforme o tempo vai passando, esse efeito deixa de existir. Isso é seguro, amplamente estudado tanto na pesquisa básica quanto na pesquisa aplicada. Então, a gente estava seguro de fazer isso. E aí foi interessante porque o que a gente está fazendo ali, tentando destrinchar que partes são importantes para uma parte da experiência estética, uma parte da experiência emocional, né? E a gente viu que essa parte tem grandes chances dela ser importante, porque a gente nunca diz que os nossos resultados eles são suficientes para a gente generalizar de uma forma perfeita. A gente tem uma amostra, exatamente. Então a gente encaminha uma evidência, exatamente. Com outras, e aí o meu estudo vai ajudando os outros, exatamente. Nossa, que
É assim, primeiro que eu não fazia ideia de que dava pra fazer isso. Eu né? tô me sentindo. Eu acho que a gente não sabe de nada, sabe? Não, Quando eu você tô- para e fala, cara, tem tanta coisa acontecendo no mundo, eu Eu não falei sei de pra ele nada que eu ia mesmo. fazer pergunta simples, agora eu tô fazendo pergunta que eu não sei mesmo. A gente não sabe mesmo. Esse desligar, né? Tudo. Você sabia que o orguinho dava pra mexer tanto assim no orguinho? Uma anestesia, tá ligado? É isso? Tem gente que já vive anestesiado por natureza. E eu acho que o mais legal é que a gente pode fazer isso sem usar anestesia, sem estar no centro cirúrgico, sem furar, sem cortar, sem prejudicar a pele. A gente faz isso de uma forma não invasiva, né? E eu brinco, né? O orguinho, né, que a gente tem aqui, né, eu falo isso pros alunos, né? Vamos botar o orguinho pra funcionar, né? Cara, eu não sabia que ele. Tudo bem, eu sei o quanto que o cérebro é importante na nossa vida, mas não sabia o quanto que ele pode ser tratado, lido e até mesmo interferido. Não sei se essa palavra cabe nesse momento, ter essa interferência ali. Eu achei que fosse uma coisa super É sensível. realmente um Que mistério. a gente vê que o cérebro para desativar é muito fácil, né? Um acidente de trânsito, alguma coisa assim, ou até mesmo um choque psicológico. Aliás, eu ia perguntar isso também, né? Essas relações que a gente fala de sentimentos, a gente tem que lembrar que tudo são pulsos. Me corrige, eu tô pedindo para corrigir tudo Mas a gente agora. não sabe de nada. A gente não sabe de nenhum termo. Porque pra mim é assim, é aquele desenho que tem um monte de coisa elétrica andando aqui dentro e você tira a pilha, funciona de um lado, pilha. O meu é só um macaco, assim. Pode ser. Entendeu? Pode ser isso também. Teco, né? Exato. Caiu um de cada lado. E todos. Qual a finalidade, qual o objetivo final? Tudo bem, pesquisa, conhecimento, a gente sabe que cada vez você está descobrindo alguma coisa a mais. Mas o que isso pode trazer para a humanidade lá na frente? Acho que essa é a minha pergunta-chave, porque a gente está mexendo com uma coisa que, ao meu ver, as pessoas sempre falam que o cérebro é um mistério. O cérebro é um mistério, aliás? Ele é um mistério. Acho que Mesmo hoje, com tudo isso. Continua sendo, porque a gente tem descrições pontuais, são recortes mesmo. A gente não tem uma descrição completa, não só de áreas do sistema nervoso, mas o mais interessante é como essas áreas elas se conversam, né? Agora, o objetivo... Existe um objetivo genérico das neurociências, que é a descrição do comportamento e a descrição da experiência, né, no nosso caso aqui, pensando nos seres humanos, a descrição da experiência humana, do comportamento, das patologias, das relações, em termos da atividade do sistema nervoso. Então, a gente poderia, a partir dessa visão, descrever o comportamento, descrever as patologias, descrever os estados a partir da atividade do sistema nervoso. Então, como o sistema nervoso está agindo ali naquele momento. Essa é uma visão genérica. Então, seria um guarda-chuva. Um guarda-chuva, uma visão materialista e neurocentrada, a gente costuma dizer, dos objetivos da neurociência. Não é a única, né? A gente pode buscar outras vias mais ou menos materialistas, mais ou menos neurocentradas. Quando eu falo neurocentrada, é que eu estou ali centrando no encéfalo, no cérebro, né? no sistema nervoso central, né? Ali basicamente cérebro e medula, como os responsáveis ou como os descritores essenciais para tudo isso que eu disse. Mas outras visões existem, né? Outras visões existem, visões que vão, por exemplo, colocar a experiência periférica do corpo como não só relevantes, mas essenciais para explicar isso, mas também as relações humanas, partes Entender por que uma pessoa se torna um psicopata, até amnésia seletiva. E isso, por que a gente, né, o porquê que é tão importante as nossas, a parcela das relações nos nossos estados, a parcela das relações. Acho que um grande exemplo é como a compreensão da depressão evoluiu. Que né? eu ia... Nos anos, né? Então a gente teve durante muito tempo a depressão como uma patologia explicada de uma forma genérica por uma deficiência de neurotransmissor, né? Então aloca-se a responsabilidade desse transtorno, a deficiência de um neurotransmissor, de uma molécula, ou de uma quantidade de moléculas dentro do sistema, e a gente não trata a depressão dessa forma hoje. Não é uma área que eu pesquiso, não é uma área que eu destrincho, mas é um fato. Hoje a gente lida com a depressão, mesmo com a medicação, como uma situação
essencialmente ligada não só à deficiência de moléculas no sistema nervoso, mas como perfeitamente influenciada pelas relações, perfeitamente influenciada pela história de vida e pela maneira como a pessoa lida continuamente com a sua vida ali no dia a dia, o que ela faz, o que ela não faz, o que ela come, o que ela não come, os exercícios que elas fazem, o nível das relações que elas nutrem e por aí vai. No fim, você acha que um dia vai ser possível consertar o cérebro? E eu consertar ele também coloco muitas aspas. Né? Cara, Porque, que nem você falou aí da depressão, né? Que você tem essa deficiência ali. Deficiência eu entendo que é algo que está deficitário, precisa ser consertado. Tipo, um carro está quebrado, está deficiente. Você acha que na frente... a gente vai conseguir somar, já que tem vários fatores pra esse pô, pra Desligar. depressão tem várias coisas. Será que... Desligar? Então, tipo, porque são várias coisas. Eu tô falando de depressão, mas tantas outras coisas, né? Sim, assim, tipo, não existe. Não, Eu acho que você é um entusiasta, né? Tô perguntando pro cara que da arte foi pra isso. Assim, Né? essa é a visão de algumas pessoas, mas eu pessoalmente, e outras pessoas também compartilham essa visão, mas eu não acho que a gente tem que consertar. Porque vamos pensar, por exemplo, em alguém que tem dificuldades de aprendizagem motora, né? Tá. Sabe aquela pessoa que diz que ela tem os 2 pés esquerdos quando sabe dançar? Sim. Não, eu sou descoordenado, né? A pessoa que fala, sou desastrado, tudo não estou descoordenado. Né? Todo mundo vai para lá e eu vou para cá, né? Todo mundo tá indo, né? E eu tenho vários, né, memes desse exemplo. Parece que essa pessoa deu errado, né? Parece que ela precisa ser consertada. E quando alguém tem depressão, ansiedade ou qualquer um desses exemplos, parece que a pessoa deu errado. E ela precisa ser consertada. E, na verdade, a minha perspectiva como pesquisador, como pessoa, é que ela não deu errado. Ela teve o melhor ajuste possível. Olha... Né? E esse foi, compreendendo que foi o melhor ajuste possível, ela pode agora manejar esse estado, né? Para que ela alcance ou para que ela se direcione à recuperação da sua função, à recuperação do seu prazer, de uma vida com uma resposta mais positiva. De qualidade de vida, né? Pô, senão a gente vira um brilho eterno realmente sem lembrança, né? Porque parece que deu errado. E quando eu reconheço... Isso é muito utilitarista, né? Tipo, deu errado. Quando eu reconheço que eu dei errado, isso tem um peso muito grande para a maneira como eu vou manejar essa situação. Então, assim, quando as pessoas chegam para mim e elas falam assim, Maércio, como que eu... que dica você pode me dar para eu aprender a dançar? Porque eu nunca dancei, eu nunca consegui aprender a dançar. E, na verdade, o que muitas vezes acontece é que a pessoa, ela sempre se reconheceu como falha frente a uma comparação. Né? Sim. Então, assim, eu olho para todo mundo fazendo de um jeito... E eu não consigo, então e tô eu quebrado. faço de outro. Então, assim, eu estou errado porque eu não faço como a média da minha observação. E o trabalho é outro. O trabalho é descobrir como você pode se mover e como isso se aproxima do que as pessoas fazem, porque nunca é igual. Né? Mesmo quando você vai assistir uma dança que as pessoas reproduzem o mesmo movimento no mesmo tempo, não é igual, a experiência não é a mesma. E é essa experiência que eu estou interessado, e é essa experiência que pode fazer com que as pessoas reconheçam que elas não precisam consertar a maneira como elas dançam, ou consertar algo que deu errado, mas é reorganizar. Eu gosto bastante de utilizar o verbo ressignificar o seu processo com o movimento e o seu processo com os estados que emergem desse movimento. Então, eu falo bastante de estado afetivo, que nada mais é do que o afeto é a experiência subjetiva de um estado emocional, é como eu vivo aquele recorte emotivo, aquele recorte emocional. Esses estados afetivos, eles em parte direcionam a nossa experiência de aprendizado e direcionam a nossa experiência de criação, a nossa experiência de relação. E a gente está preocupado com o que eu vou fazer, quando na verdade eu poderia estar me preocupado com como eu vou viver aquilo. Tá. E esse é o grande trunfo da discussão que eu me interesso como neurocientista, que não tem nada a ver com consertar. Vamos pensar no exemplo de alguém que tem um acidente vascular e tem parte do tecido cerebral
destruído ou removido, enfim. Ela perdeu aquele tecido, né? E ela teve alguma sequela motora, por exemplo. Uma possível via de tratamento daquela pessoa seria tentar voltar ela ao estado antes do acidente. O anterior, né? O original dela. Eu quero voltar àquilo que eu fazia antes. Realmente recuperar, né? Exato, mas eu não tenho o tecido mais. O tecido foi removido, o tecido foi destruído. E como você explicou, cada regiãozinha faz uma coisa. Exatamente, e aí, né, no meu próprio processo de reorganização, de tratamento, eu já estou ali remodulando todo o meu sistema. E aí o que acontece? Eu tento voltar para o que aconteceu antes daquele evento. Ou eu tive depressão, ansiedade, e eu tento voltar ao meu estado anterior àquele estado. E essa luta, ela é abastecida ali diariamente, só que, na verdade, eu não sou a mesma pessoa. E tentar voltar para esse estado, embora seja uma possibilidade, muitas vezes incorre em diversas frustrações que podem ser minimizadas quando eu reconheço que eu não volto para aquele instante. Eu me readapto, eu me ressignifico, que é a tal da plasticidade que a gente, ou da neuroplasticidade que a gente ouve tanto falar, que nada mais é do que a nossa capacidade e possibilidade de se adaptar. Fazendo uma analogia, é como alguém que sofreu um desmembramento e precisa se readequar àquela nova condição física, é isso? Eu vou me readaptar, eu vou descobrir como viver a partir dali, né? E assim, não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é simples. Sim. E nem tem uma chavinha que vira que faz isso. Exato, não é do dia para noite. A gente tem que entender isso, é um processo. Demanda tempo. Demanda tempo. E eu acho que para quando a gente vai ensinar alguém, ou quando a gente vai... Eu não atuo na clínica, né? Eu atuo na pedagogia e na pesquisa. Então, a minha fala em relação à clínica é uma fala estrangeira. Eu posso falar com bastante propriedade da pedagogia, né? Mas quando eu vou falar sobre o processo de aprendizado com alguém, eu preciso deixar explícito que o tempo é uma variável necessária. O nosso cérebro, ele também reaprende, ele aprende a funcionar de um jeito diferente. Estou falando, eu já ouvi, não consigo lembrar a fonte agora, mas é exatamente isso. A pessoa perdeu massa em determinado momento, que é responsável por determinada ação, e o cérebro começou a fazer essa função em outro setor. Isso é comum o cérebro fazer isso, ou isso foi um caso excêntrico, assim? A gente realmente... Não, essa região faz isso, essa região faz isso. Não tem... Durante muito tempo, a gente acreditou que partes do cérebro eram exclusivamente responsáveis por estados ou comportamentos. Aprendi isso nas aulinhas de ciência. Né? Então essa parte aqui... Essa você fala, essa aqui biologia você do ensino médio, né? Isso, tem um campo de estudo que foi conhecido como frenologia. Né? Que nada mais descrevia certas regiões do cérebro como exclusivamente responsáveis por estados, comportamentos ou por exemplo, disfunções. E aí fica a pergunta, né? E se eu perco essa região, né? Eu perco essa função ou esse comportamento? E, na verdade, a gente não entende o sistema nervoso, não entende o cérebro dessa maneira hoje, porque a gente pode, sim, dizer que áreas são especializadas numa certa função, mas a gente não diz que elas são exclusivas daquela função. Então, as funções, todas elas, são compartilhadas em rede, né? Poxa, meu livro de biologia estava errado. Nossa, não vou entrar nem no mérito. E aí, assim, estava errado ou era o possível? Era possível. Era a quantidade de conhecimento que a gente tinha até aquele momento. De repente, até o que a gente está conversando aqui, daqui a 20 anos, alguém vai falar, malucos. Estaremos atualizados. E é por isso que a gente pode se reorganizar. Porque se eu perco uma parte do tecido, esse comportamento, essa função, ela pode ser desempenhada por outras partes que já estavam agindo, né? Ou elas podem ser recrutadas de uma maneira mais expressiva com a ausência daquela parte, né? Então, há uma constante migração
Legal. né, das responsabilidades, dos comportamentos das funções em termos Ele neurobiológicos. foi recrutado, foi até legal. Tipo, galera, Tá, tá precisando aqui, vem cá. estamos com déficit aqui, vocês podem vir por ajudar. favor, desce aí. Uma Ou é mãozinha. isso, não, olha, eu tô trabalhando demais, eu preciso de ajuda, entendeu? Você fala assim, não, vem cá, quem não tá trabalhando, que pode trabalhar, e quem tá trabalhando demais, que pode descansar. A gente tem um pouco dessa visão da neurociência também, por exemplo, com as técnicas de neuromodulação que eu citei, né? Que são técnicas que é uma palavra legal, assim, que perturbam o sistema nervoso. Então, quando a gente insere um pulso magnético, quando a gente estimula com uma corrente... magnético. Isso é maneiro, Pra cara. mim é sempre o Homem de Ferro. Ou a gente utiliza, por exemplo, correntes elétricas de baixíssima intensidade, Star Trek, isso. né? Para estimular o sistema nervoso, a gente está perturbando ali. Ah, E uma possível abordagem, né, dessa perturbação é excitar áreas que estão inibidas e inibir áreas que estão excitadas. Então a gente está, na verdade, mexendo com esse balanço de excitação e inibição do sistema nervoso para avaliar e descobrir como o sistema se organiza frente a essa perturbação. Então, assim, existe uma pesquisadora que não é da neurociência, é uma pesquisadora que desenvolveu um método chamado Rolfing, integração estrutural, a Aida Rolf. E a Aida Rolf, ela dizia que o terapeuta, ou a terapia, não está nas mãos do terapeuta, é uma terapia de manipulação de faces, né? Uma terapia manual. A terapia não está não é exatamente com essas palavras, mas a terapia não está nas mãos do terapeuta, a terapia está na gravidade. Né? É como o sujeito vai se relacionar com a força gravitacional e é essa relação que é a responsável pela terapia, pela terapêutica da técnica. Na neurociência, não são as técnicas de neuromodulação as responsáveis pela terapia, mas é como o sistema ele vai se adaptar a partir daquele estímulo. Tanto que a gente não utiliza só as técnicas de neuromodulação, a gente utiliza elas associadas à fisioterapia, à psicologia. Existe agora um estudo grande, inclusive no Brasil, com o esporte de alto rendimento. Tem uma colega, Luciana Moscaleski, que tem um trabalho no Esporte Clube Palmeiras, com recuperação de atletas com neuromodulação não invasiva. Então ela faz estimulação elétrica de baixa intensidade, por exemplo, para recuperação pós-fadiga. Então os atletas, além de fazer o seu treino de recuperação e outras técnicas, recebem estimulação elétrica transcraniana para se recuperarem após os jogos. Márcio, você é um artista. Você usa a arte para fazer essa estimulação também? No meu Porque trabalho a gente hoje... está brincando só nos aparelhos, né? Uhum. Mas eu pensei já, o doutor Maércio assim, falou, eu vou dançar. Eu vou dançar aqui de um E essas jeito, pessoas vão vai ser ficar muito estimuladas. feliz. Alguém vai chorar Você é o hoje, doutor Zé. Mal. Não sou. Vou fazer minha família inteira Acho que eu chorar não hoje. sou. A gente acabou de fazer um projeto piloto com os estudantes da Escola de Dança do Teatro Municipal de São Paulo. Semana passada, durante a temporada do Quebra-Nozes, aqui em São Paulo. E nesse estudo piloto, a gente fez 2 grupos. Um grupo de ansiedade pré-performance, que é uma ansiedade que acontece, no nosso caso, antes de entrar em cena. Então, assim, o artista está na... Da coxinha. As borboletinhas que o pessoal sente ali. Então, na verdade, é uma borboletinha no estômago que muitas vezes é incapacitante. A pessoa não consegue entrar em cena. Ela tem um estado ali que ela não está só nervosa para entrar em cena. Começa a travar. Ela trava, ou ela tem ali uma alteração fisiológica, real, que muitas vezes impede ela de dançar. Esse é um grupo, e outro grupo era um grupo de recuperação, né, de fadiga mental e física, que quando a gente dança, a gente tem uma rotina extenuante de ensaios, apresentações. E Hoje não é só chegar lá e começar a dançar, não é só chegar lá e colocar a roupa. Achei que era isso. E aí no final de uma temporada, é muito comum, na verdade, durante uma temporada, você ter pessoas que se machucam, isso é muito comum. No esporte isso é comum, nas artes isso é comum. Então nós fizemos 2 grupos, né? Uma estimulação tendo em vista a ansiedade pré-performance
e uma outra estimulação tendo em vista a fadiga, né, a recuperação pós-espetáculo. Eu vou dar o exemplo aqui da estimulação de ansiedade para ansiedade pré-performance. E o que a gente fez foi utilizar de técnicas de imaginação, a gente chama de imagética motora, que são um conjunto de possibilidades de utilização da imaginação associadas, nesse caso, à estimulação elétrica. Então, enquanto os artistas recebiam a estimulação elétrica, eu pedia, nesse caso, para que eles escolhessem uma imagem de muito valor afetivo para cada um deles e para cada uma delas, ligadas ao espetáculo. Então, eles, enquanto recebiam a estimulação, poderiam fechar os olhos ou não, se imaginar, escolher uma imagem importante para eles e para elas que fosse muito positiva, né? Então, utilizar a imaginação nesse sentido é uma possível aplicação dos estudos de neurociência, a junção, né, de como isso encontra a arte. E a gente teve um resultado, é claro que é um estudo piloto, mas assim, foi um resultado muito bacana, porque uma das bailarinas que tinha uma ansiedade, era uma ansiedade incapacitante, ela relatou ao final das estimulações que assim, Maércio, eu não deixei de sentir ansiedade, eu continuava sentindo ansiedade, mas dessa vez eu conseguia sentir as minhas pernas no chão, os meus pés no chão, as minhas pernas não estavam mais tremendo. Teve controle daquilo? Eu não gosto da palavra controle, mas eu tenho confiança. Tá. Né? Porque eu acho que o controle é uma busca ilusória que a gente tem. Porque a gente não tem controle. Tentar controlar o cérebro que a gente tem. A gente não tem, a gente confia. E é a confiança que vai direcionar o resultado positivo que eu estou em busca. Não é o controle, ou não é o domínio. Então eu vou dominar isso. Dominar o meu medo, dominar... Não, você vai confiar. Então, assim, você não deixa de ter um estado um estado nervoso. Na verdade, ele existe, ele está lá. Ele é parte do processo, mas você confia. Você confia no que vai acontecer. E essa confiança que faz com que você consiga entrar em cena e não desista. Não é o controle. Deixa eu perguntar uma coisa para diferenciar desse processo que você fez do que algumas pessoas fazem, que é a meditação ali antes. É a mesma linha ou são coisas... Porque você quando você explica, né, tá indo na minha mente, pelo menos, isso vai para uma coisa muito mais técnica, quase mecânica, né, ao mesmo tempo que você está trabalhando com uma mente. E já quando as pessoas falam, não, vamos fazer uma meditação aqui, mentaliza aí coisas boas, já em um lado quase a finalidade é espiritual, né? Tipo, o mecanismo, as ferramentas são diferentes, exato. E é isso que eu ia perguntar, o caminho, você anda junto ali ou é outro? Porque no teatro a gente tem muito esse processo do imagético, né? Até porque se você respirar, imaginar... Uma coisa que te passa confiança. Criar um cenário que não está lá, né? Quando a gente faz um monólogo, por exemplo, e o cenário é todo preto e a pessoa vai criando tudo. Mas esse processo de, não, deixa eu entrar, vamos meditar um pouquinho. É a mesma linha ou tô falando besteira? São coisas diferentes mesmo? Não, a imaginação não é uma invenção da neurociência, né? Lidar com esses estados mentais ou mentais assim, mentais e corporais, não é uma invenção da neurociência. Um bom exemplo é a meditação. E aí existem diferentes maneiras, diferentes caminhos para você meditar. Você pode meditar, por exemplo, escolhendo uma imagem para estar atento a ela, mas você pode meditar, por exemplo, a partir da atenção às suas sensações, ou à maneira como o seu corpo se encontra naquele momento. E eu acho que o que vai em paralelo, o compartilhamento dessas abordagens é a alocação dos meus estados atencionais e intencionais, né? Então, eu direciono esses estados ao meu objetivo. Então, assim, vou dar usando o exemplo da bailarina, eu não estou preocupado só com o que eu vou dançar. Eu estou preocupado com como eu gostaria de viver aquilo, né? O meu casamento foi há 2 anos, né? E durante o meu casamento, o nosso cerimonialista,
celebrante, sei lá qual é o nome dele, do cargo dele, ou da função dele, melhor dizendo, ele chegou na gente e falou assim, olha, é muito comum quando as pessoas casam, elas não lembrarem do dia do casamento. Elas simplesmente apagam como foi. Ou por nervosismo, ou porque elas estavam Você casou e não preocupadas. lembra? Pode ser. Então, é muito comum, muito comum, muito comum. Eu só casei uma vez, então eu só tenho essa experiência, espero que seja a única. E ele falou, e se eu posso recomendar algo para vocês, é que vocês estejam presentes, estejam atentos ao máximo em cada momento do casamento de vocês. E a gente casou numa enseada de frente para o mar, Paraty. em Paraty. Stalkeei. Uhum. Stalkeei. Nossa, gente. E aí o que acontece? Lá não tinha muita informação, porque tinha o mar, tinha uma ilha de fundo e tinham as árvores, né? Não tinham luzes, não tinham, né? Foi muito tudo muito simples. Não tinha nada pendurado, não tinha nada. Ar livre. Não tinha nada pendurado. Tinha as cadeiras, o mar, a areia, né? E aí eu lembro que quando eu coloquei a aliança na mão do meu marido, eu beijei a mão dele e eu fiquei assim uns 10 segundos. Se lembra da sensação. E 10 segundos é muito tempo, né? E eu lembro que quando eu beijei a mão dele, eu falei, eu quero aproveitar o máximo de tempo possível aqui. Eu quero viver isso de uma maneira mais prolongada. Eu não quero adiantar. Não tô com pressa, já paguei o casamento. Nem te apago tudo, na verdade. Mas eu não queria adiantar. Eu acho que só para juntar o que eu disse, eu não tô preocupado com o aplauso, eu tô preocupado com o primeiro passo em cena. E esse é o importante. E, na verdade, às vezes a cobrança, seja uma autocobrança, ou seja uma cobrança externa, para o resultado, é para o aplauso, é para aquilo que você vai fazer. É exatamente isso, né, Maércio? Tem gente que deve estar assistindo a gente e falar, mas eu lembro do meu casamento. Não, talvez você não lembre, talvez você lembre das fotos, dos vídeos, mas você não tem as sensações lá com você, porque você está preocupado com isso que você falou, né? Você está preocupado com o outro, se vai gostar, se... Você tá preocupado com o final da festa, sabe? Se deu tudo certo. Gente, vocês estão casando, preocupando tanto... Olha que eu já fiz muitos casamentos nessa vida. Tá preocupando tanto com os outros, esquecendo de viver o seu momento. Mas se você tiver com medo de esquecer, você também contrata a gente pra fotografar. Você vê que tá... Na dúvida... Aconteceu... O Márcio vai te ajudar, entendeu? Aconteceu uma coisa muito boa, que foi assim... Nós chegamos de barco, né? No nosso casamento. E a gente não ensaiou com o barco. A gente só combinou. E aí, nessa que não ensaiou com o barco, o tempo da música não deu. Então, a música da nossa entrada acabou muito antes da nossa chegada. Só que o que aconteceu? A gente caminhou, sei lá, mais ou menos uns 40 segundos. E assim, esses tempos parecem bobos, mas não são, porque... Então me perguntei como é que ele registrou esses tempos, né? Assim, e aí é isso, assim, a gente ficou uns 40 segundos sem música. E tinha o barulho do mar. E eu lembro do barulho do mar. A gente caminhando, não tinha música, as pessoas olhando e o barulho do mar. Então, acho que assim, a gente está falando de neurociência, de equipamento, mas no fundo, acho que a gente volta para discussões muito mais primárias, muito mais em como a gente lida com o nosso tempo, com as nossas intenções, atenções e presença. Então, assim, lá, é claro que eu faço neurociência de bancada, de computador, de fiarada, de equipamento, mas no fundo eu estou interessado nas pessoas, eu estou interessado nas discussões que surgem a partir daí. Não estou dizendo que uma coisa é boa, outra coisa é mais importante ou menos importante. Tem o seu espaço. Cada um tem o seu espaço, a gente se separa para estudar, mas no fundo a gente vai voltar para essa discussão que eu estou tendo agora sobre o meu casamento, né? Eu nem pensei que eu ia falar do meu casamento aqui. Olha. E eu acho que é isso. Quando eu vim para cá hoje, claro que eu tive uma ótima recomendação para estar aqui, mas eu não ensaiei, coach. né? Eu não ensaiei porque eu acho que eu perderia a naturalidade e eu também queria
descobri o que seria, né? Eu não imaginei que eu falaria do meu casamento, falando de neurociência. Isso acontece nas minhas aulas, é muito comum, e eu gravo as minhas aulas, é muito comum eu falar coisas e eu não conseguir repetir. E as pessoas falam, mas isso aí, você pode repetir o que você disse? Eu falo, gente, eu não consigo. Cara, Também. já passou. Eu achei que eu era o único que não conseguia lembrar. Verdade. Mas não é porque lembrar, repetir, né? você entra no fluxo da Não é um texto história. decorado, você não tá, tipo... Não, é uma tabela. Não, é com base, tipo, naquilo que você sabe também das suas experiências. Exato, exatamente. Na dança, que você tá ali, tá vivendo aquele momento. Você não sabe. Quando você faz uma temporada, vamos pensar que você faz lá uma temporada de quarta a domingo, 2 espetáculos no sábado, 2 no domingo, né? É muita coisa. É muita coisa. Exaustível. E aí, assim, embora o acordo seja o mesmo, o roteiro seja o mesmo, não é o mesmo espetáculo. E por que não é o mesmo espetáculo? Porque você não é o mesmo e as pessoas que estão assistindo não são as mesmas, né? Então tem pessoas que reagem mais, tem pessoas que reagem menos. A catarse, né? E é uma coisa que você não sabe explicar, né? Assim, e hoje o público tava com a gente, hoje o público tava distante. Mas Mas é muito como, difícil né? explicar para os alunos quando eu vou falar de catarse, né? Eu falo, gente, mas como é que você sente a plateia? Não dá. Eu falei, gente, como é que eu explico isso? Tem que sentir. Realmente não... Você sabe que tá lá, você confia que tá lá, mas você não consegue explicar objetivamente. Cara, E é por isso que a gente tem tanta coisa pra estudar e tanta coisa pra fazer, né? você sente muito prazer no que você faz, né? Muito. Muito. Esses dias, eu tava numa... Ele sorri quando fala. Né? E não veio com o texto pronto, você tá entendendo? Esse que é o ponto, tipo... Eu acho que, e assim, eu nem conseguiria, porque eu não consigo decorar as coisas. Você sabe que isso, só um parênteses, eu nunca consegui dar aula coreografada. Ué, Porque eu nunca conseguia lembrar tudo. Na verdade, assim... aqueles 53 passos lá. Não, assim, é claro que assim, quando eu dançava, eu lembrava a coreografia, mas aconteceu uma coisa muito engraçada, porque eu não conseguia decorar os números da contagem das sequências. Então é muito comum você atribuir um número ao movimento. Você fala assim, essa cabeça é no 1, esse braço é no 2, né? E eu sempre tive muita dificuldade de decorar. Mas eu sabia que a cabeça era nesse pan da música e o braço era nesse tum da música, né? Tô dando um exemplo Sinestésico demais, né? bobo aqui, mas eu sempre tive muita dificuldade de decorar as coisas, de repetir exatamente da mesma maneira. E aí, por que eu falei isso? Porque você falou, né, você perguntou se eu tenho muito prazer, eu tenho prazer com o que eu falo, com o que eu faço. E aí, um tempo atrás, eu fui participar de uma reunião de pessoas que têm desejo de fazer mestrado, né? Mestrado, doutorado e ir para academia. E aí, uma moça, ela perguntou assim, Maércio, quanto tempo você acha que eu preciso ter para fazer o mestrado? E aí eu falei, olha, é muito ingrata essa pergunta, porque é todo o tempo. É todo o tempo. E assim, por isso que é uma das dificuldades, os desafios de fazer mestrado, doutorado, porque é uma dedicação muito grande. Então assim, a dica que eu dou, e foi a dica que eu dei, eu falei, olha, escolha uma coisa que você tem muito prazer. Porque se você não tiver, dificilmente você vai conseguir tocar, porque, né? Você vai desistir. Você vai então vai ser, tipo, muito torturante, sabe? Ou você vai ter um efeito colateral da história muito prejudicial. Você vai ter um prejuízo muito grande. Você vai sair com um título e com um prejuízo muito grande, porque a dedicação é imensa. E não é só uma dedicação de, eu vou no domingo pro laboratório fazer um experimento. Tá, também. Mas você vai, às vezes, trabalhar até mais tarde. Hoje eu não consigo mais trabalhar depois das 10, né? Porque durante a minha graduação eu virava muito à noite estudando. E mesmo estudando... E aí foi estudando neurociência que eu descobri que falei, isso aqui não faz o menor sentido. Eu acho que eu preciso estudar neurociência. Não faz o menor sentido. Gente, eu tinha... deixa eu contar sem me perder. Se eu me perder, se eu for... Vocês me puxam de volta pra terra. A gente perde também, né? Vocês me puxam de volta. Mas durante a graduação,
A graduação que eu fiz foi uma graduação interdisciplinar, né? Então, nós temos 2 cursos que se relacionam, né? O primeiro curso é um curso de ciências, é um curso de ciência e tecnologia, mas é um curso de ciências. E você pode depois encaminhar para diferentes graduações. Eu me encaminhei para neurociência. E essa graduação de ciências é uma graduação forte de ciências duras. Matemática, química, biologia, física, computação. A pessoa que era da arte entrar nisso. Putz, Pois isso aí realmente foi um desafio, hein? E eu não só era das artes, como eu estudei escola pública. E eu finalizei o meu ensino médio em 2006 e eu ingressei na faculdade em 2014. Você teve um tempinho ali também. E aí o que acontece? Eu no meu ensino médio, eu não tive durante muito tempo professor de química, não tinha professor de física. Sei bem, sei bem. Então, assim, quando eu cheguei na... Vagas, sabe? Exatamente. Ou você tem uma aula com um professor eventual que não é da área e a pessoa Só pegou o livro e fez pode o ali. exercício ali, né? né? Ela tá tentando também descobrir como Sim. entender aquilo. E aí o que acontece? Quando eu entrei, eu acho que assim, um dos grandes responsáveis por eu ter entrado na graduação foi a minha redação, porque a minha nota subiu muito, porque a minha redação foi muito boa, A pessoa de humanas, né? não é? E aí eu Fechou. passei ali no que era, assim, eu preciso do mínimo da matemática, o mínimo da física, consegui. E agora que eu tô aqui, né? O desafio, eu falo sempre, o desafio não é entrar, o desafio é sair. Sei bem O disso. desafio é sair. É. Né? Uma primeira preocupação é entrar, mas uma segunda é sair. E aí, o que acontece? Quando eu estava na graduação, eu não trabalhava todos os dias, e como professor de dança, eu tinha vários empregos, então conseguia ali formar uma grade, e eu tinha algumas horas vagas durante o dia, e eu conseguia fazer aulas particulares e também participar de vários grupos de estudo. Eu fui uma pessoa que estudei muito. Gente, eu falo isso com um amor muito grande. Eu estudei muito em grupo. Tá. Eu me juntava com a galera e falava, gente, vamos juntar aqui as... Alguém que fala que amou estudar em grupo. Nossa, Poxa vida. Eu gosto se o grupo for bom. Se não, tá bosta. Vai dar briga. Sim. Não, a gente estudava mesmo. Que acho que que é bom. por isso que eu amei, porque a gente estudava mesmo. Tava todo mundo engajado no estudo, né? Objetivos. Sabe por quê? Porque assim, acabavam as aulas, ninguém perguntava nada. Imagina uma sala com 120 pessoas assistindo uma aula de cálculo numérico. Todo mundo pagando de entendido. Acabava a aula, eu olhava pro lado, eu falava, você entendeu? A pessoa, não. E você? Eu falei, eu também não. 120 não entendidos. Aí eu falei, será que só O eu professor sou entendeu, ignorante? todo mundo assim, ó. Claro. E eu falei, e aí conforme foi passando o tempo, eu fui reconhecendo que eu não era o único ignorante. Quem tava assim. sabendo de nada. E eu falei, gente, então assim, já que eu não tô entendendo, você não tá entendendo, vamos se juntar. A gente começou, né, juntou 2, 3, de repente a gente tinha grupos de estudos com 8 pessoas, Caramba. com 10 Então, pessoas. realmente, a galera não tava... Legal. E aí, por que eu tô contando essa história? Porque foi batendo um desespero e eu comecei a estudar de madrugada. Porque eu falava assim, na minha cabeça era quanto mais eu estudar, mais eu vou aprender. Absorver conhecimento. Vou estudar e vou E virar. aí, o que eu fazia? Eu chegava... Vou fritar o neurônio. eu chegava da faculdade, às vezes eu fazia aula à noite, eu chegava da faculdade, a aula acaba às 11, né? Eu chegava em casa às 11h30, ou às vezes eu ia pra academia depois. Pra já ficar no... Você não parava, né? Endorfina Não, lá, aí- adrenalina lá. Aí o que eu fazia? Eu chegava em casa, não façam isso, tá, gente? Que eu vou falar agora. Mas eu chegava em casa, eu fazia uma garrafa de café. Já fez muito tempo. Não Forte. façam, não façam. Aí eu ia pra uma mesa de estudos, Nossa. eu acendia várias luzes quentes, né? Eu acendia um abajur aqui, colocava luzes assim que me mantivessem... Tô cansado só de... Que não dá nem pra pregar o olho. Aí eu começava a estudar ali meia-noite. Café. E eu ia café, e aí eu fumava naquela época também. Nossa. E aí era A café, somatória tava boa, né? cigarro. Luz Eu, na Luz. eu estudava até umas 2, 3 da manhã, né? E eu fiz isso durante alguns meses, né? Talvez quase 2 anos, né? O que acontecia? Bom dos Eu dois. tinha uma retenção do conteúdo para passar na prova.
imediatamente após as provas eu Você esquecia tudo. esquecia. Perdia tudo. É. Qual foi o efeito disso? Eu tive um prejuízo gigantesco, de estresse, um problema de sono absurdo, e grande parte do que eu passei, e eu fui uma pessoa que eu tive um desempenho acadêmico razoável Uhum. para o meu histórico. Então, assim, se hoje você colocar sei lá, uma integral para eu resolver, eu vou talvez lembrar de alguns passos, mas eu não consigo mais resolver. Vai dar uma travada em algum momento. Né? Apanhar um pouquinho, né? Não só porque isso não faz parte mais da minha vida, mas porque era um aprendizado para passar na prova. Você fez ele programou o cérebro dele para atuar naquele momento e depois... E você esquecia completamente. O arquivo foi pro morto, sabe? Tipo, Exato. Eu tive uma história que foi assim. Eu tive uma prova de interações atômico-moleculares. Esse nome já é bem complexo. Assim. É uma parte da química que é um pouco química, um pouco física, um pouco matemática, um pouco tudo. Nossa, só te falar, eu já tranquei o curso, eu nem vim. Nossa, e aí assim, eu falei, meu Deus, eu preciso passar nessa prova porque, né, eu preciso me formar e tal. E aí eu fiz isso, de varar a madrugada. Acho que nesse dia eu devo ter ido facilmente até umas 4, 5 da manhã. No outro dia eu fui trabalhar. Quando eu cheguei na faculdade, faltava ainda meia hora para a prova. Eu falei, eu preciso muito, muito tirar uma soneca. Para onde eu fui? Para a biblioteca. Né? Na biblioteca, um lugar silencioso. Eu falei, vou para a biblioteca tirar uma soneca. E aí eu acordei, a aula era 7, eu acordei às 7h20. Perdeu. Né? Aí eu perdi o tempo, eu falei, eu vou correr, vou tentar fazer a prova. Bati na porta da sala, entrei, a prova já tinha começado. E eu cheguei assim, professor, me desculpa, eu perdi a hora. E ele falou, você tava dormindo? Nossa. Porque a pessoa Acaba, né? A pessoa chega com a cara inchada. Chega até a torta, a marca do caderno. Como é que você descobriu a espiral do caderno aqui? Ele, não, tudo bem, pode ir lá. Ele falou assim, vai no banheiro, lava um pouco o rosto, depois você volta. Ele foi muito acolhedor, né? E aí, passei nessa prova. E eu fui muito bem nessa prova. Muito, muito bem. E aí, quando finalizou a matéria, algumas pessoas pediram ajuda. Né? Eu falei, mas já que você foi bem na prova, você pode me ajudar? E eu fui tentar ajudar essa pessoa. Eu não lembrava absolutamente nada. Nossa. A pessoa olhou e falou, como que você passou na prova desse Como jeito? você passou? Eu falei, nem eu sei. Né? E aí, eu falei isso porque hoje eu não consigo mais trabalhar depois das 10. 9, né? Horas de já começo sim. E você consegue reter as suas informações com essa... O meu corpo não aceita mais. Não aceita mais, assim. E eu acho que esse é um dos recados das dicas que eu dou para as pessoas. Eu falo, olha, você precisa de tempo de sono para aprender. Então, assim, você pode até reter aquele conteúdo para algumas horas, mas isso não é aprendizado, isso não é A gente faz isso, eu falo isso para os alunos, né? Você chega, responde, eu brinco muito eu dou aula na produção audiovisual, eu chego assim e falo, eu explico o que são coníferas. Eu falo, vocês responderam na prova, vocês acertaram na prova, mas hoje vocês não lembram mais por conta disso, né? Mas, em cima, você falou dessas dicas, tudo, hoje você está produzindo conteúdo para a internet também. Sim. Também. E aí, fala um pouquinho disso. E, para emendar, já que o nosso tempo está indo, fala dos seus projetinhos futuros aí, porque a gente falou doutorado, já puxa. Mestrado, já entreguei, né? Sim. Pô, você... Eu falei, eu troquei. Tá vendo? Eu troquei mestrado por doutorado, já falei também. Pô. Então fala. enfim, acabamos com a surpresa. Conteúdo de internet, depois o... Como eu fui parar na internet? Eu tinha... eu gostava muito de dar aula, sempre gostei. E eu tinha tenho uma amiga que uma vez me chamou para fazer uma orientação de um grupo de estudos. Eu falei, você não quer... Vamos juntar um grupo de pessoas para estudar um tema? E era um tema que eu gostava, um tema que eu ia estudar. E aí a gente começou a se unir, se encontrar para estudar isso. E ela falou assim... vamos fazer um grupo no Facebook. Nossa, a gente usava o Facebook naquela época, né? Hoje em dia, acho que as pessoas mais jovens não utilizam. Eu mesmo bem que você não falou mas... Orkut, né? Esse Orkut já... Aí, realmente,
E eu falei, vamos fazer um grupo no Facebook para essa reunião. Dos grupos do Facebook. Aí fiquei... certeza. Nossa, é verdade. E aí, ela falou, precisa de um nome o grupo. Eu falei, coloca grupo de estudos, não sei o quê. Aqueles nomes pomposos que a gente usa no... Ela, não, precisa ser um nome criativo, um nome... As pessoas já pensavam em... Essa é publicitária de nascença, tá? Exato. E aí eu falei, gente, mas eu não faço a menor ideia de que nome dar a esse grupo. E tem uma coisa que eu sempre falava nas minhas aulas, que era, deixem o corpo mover. Então, deixa mover, deixa o corpo mover. Não fica tentando controlar tudo o que você quer fazer, porque você não vai conseguir controlar, né? Confia no seu processo, os erros virão, os ajustes também. Deixa mover. E aí eu falei, coloca o nome no grupo de Deixa Mover. Preciso de uma camisa dessa. Eu também não tenho. Vamos ter que fazer, vamos ter que providenciar uma providencia pra gente. Vamos Deixa na mover. gráfica. E aí eu falei, coloca o nome do grupo de Deixa Mover. Eu falei, legal. Eu falei, uma coisa que eu falava sempre fazia sentido pra mim. E aí, quando estava ali apontando a pandemia, ainda quando a gente tinha dúvida se iam ser 15 dias, 3 meses, né? Né? 2,5. Eu tinha um livro e eu tinha feito uma pirataria do bem desse livro, Boa. que eu tinha feito cópias. Na verdade, foi um amigo que fez uma cópia desse livro em PDF. Porque era um livro que eu tinha há muitos anos, não tinha mais para vender, nem no Brasil, nem fora. Eu consegui um sebo em Nova York trazer esse livro para cá. E super, assim, difícil desse livro acessar as pessoas. E um livro muito importante para a minha área. E aí eu coloquei no Facebook, falei, gente, é o seguinte, eu tenho uma cópia desse livro, quem quer? E aí dezenas de pessoas comentaram. Falei, eu quero. Você tá bom. Falei, beleza, me passa os e-mails, eu vou fazer essa Se disparate pirataria aí. do bem. Só que o livro era em inglês, não tem tradução para o português até hoje. E aí algumas pessoas, eu não consigo, eu não sei ler inglês, eu também... E aí uma amiga falou, Maestro, por que você não faz um grupo de estudos, então, desse livro? Falei, tá bom, quem quer participar do grupo? Um monte de gente. Um monte de gente, a gente juntou ali quase 50 pessoas nesse grupo. Tava ali já o início da pandemia. E foi aí que o meu trabalho na internet começou, porque eu precisava divulgar esse grupo. A gente começou... o primeiro grupo terminou, a gente precisava fazer mais um, né? E aí começou a demandar muito tempo, porque quem dá aula sabe, você prepara uma aula de 1 hora, você dedica pelo menos 6. E assim, eu tô sendo bem... 6 eu tô sendo bonzinho. Tá jogando baixo. Né? Vai. Tô jogando baixo. É muito tempo para você montar uma aula, enfim. Eram muitas horas dedicadas para um encontro de 1 hora, um encontro semanal, e às vezes os grupos duravam 12 semanas, às vezes mais. E eu falava, gente, eu preciso monetizar isso, porque... Você viu o potencial ali. Né? E assim... É legal, mas eu também preciso pagar a conta. Preciso pagar a conta. A gente começou ali com uma contribuição voluntária. Depois eu fui vendo que aquilo não só me dava prazer, mas tinha um público para aquilo. E aí, o meu trabalho na internet ele foi impulsionado por conta dos grupos de estudos. Poxa. Caramba. E aí eu comecei a divulgar o trabalho, divulgar um pouco do que eu fazia na academia. Que essa história de dança e neurociência, apesar de ter interessados, poucas pessoas compartilhavam, poucas pessoas tornavam isso público. E eu comecei a perceber que eu não estava sozinho no mar, né? Não estava sozinho ali no interesse. Havia muitas pessoas interessadas pelo tema. Só que eles não sabiam onde encontrar mais gente igual Exato. você. Olha aí. E aí surgiu o Deixa Mover, que é o meu principal, é o meu projeto de vida há alguns anos. Há pelo menos 5 anos, é o meu projeto de vida. Embora eu faça várias outras coisas, atue como professor convidado em diferentes instituições. O seu principal... O meu projeto de vida é o Deixa Mover, que é uma plataforma de compartilhamento de informações e de encontro com as A gente pessoas. vai deixar os links aí. Por favor, tá tudo aqui embaixo. E para quem se interessa por educação somática, neurociência e dança, que são os 3 eixos que eu me interesso e tento agrupar no meu trabalho.
Só que aí o que acontece? Fazer conteúdo para a internet é um trabalho que demanda muita dedicação, muito tempo. Sério, não é só ficar lá na frente e falar. Eu achei que era só fazer, tipo, oi, galera. Pois é. Acho. Exato, assim, eu acho que assim, é tanto quanto dar a aula presencial. Sim. Assim, é tanto quanto... Se você quer passar um conteúdo de qualidade, é. É porque a gente sabe que tem Comprometimento. é comprometimento. Porque assim, né, eu sou um produtor de conteúdo que eu faço nas minhas possibilidades. Eu não posto vídeo todo dia, eu não faço story todo dia, às vezes eu sumo. Tem que adequar também a sua rotina, né? Porque é isso, assim, eu vou gravar um vídeo, aí o vídeo ele tem... eu vou fazer um vídeo de 1 minuto e meio. E você é o Eu Estúdio, né? Você grava. É o Eu Estúdio. E assim, eu faço o roteiro. Eu estudo o que eu vou fazer, eu gravo o roteiro, eu faço o roteiro, eu gravo, eu edito, eu estudo mesmo, eu tudo. Eu decido a legenda, eu faço tudo. Você sabe que um tempo atrás me mandaram uma mensagem e falaram assim: Maércio, você pode me dar o contato do seu designer? Eu falei, claro, anota aí, Maércio Maia. Anota meu telefone. Mas como assim? Eu falei, não, eu faço tudo. Sou eu. Eu faço Já é relação absolutamente tudo. Revelação de design. Exato. O Renato me ajuda, né, na comunicação com as pessoas, tá? Porque... Mas assim, 80% do meu trabalho é eu que faço. Então assim, é por isso que eu posto um vídeo a cada 15 dias. Porque demanda muito tempo. E eu acho que hoje o meu interesse, assim... Eu adoro trabalhar com a internet e o que eu faço está muito ligado ao encontro com as pessoas a partir desse canal, né? Mas o meu interesse é atuar nos dois campos, né? Atuar na pesquisa, no encontro com as pessoas, com as aulas presenciais. Eu adoro encontrar com as pessoas e também fazer isso, tornar isso viável nas plataformas digitais, não só com o compartilhamento a criação e o compartilhamento de conteúdo, mas os grupos também. Tá. Me interessam, que é o meu projeto que se anuncia para o ano que vem. Né? Por isso até o doutorado. Por isso o doutorado vem aí, né? Que Eu ia puxar esse gancho, né? não sei de que maneira. Já cortou. Não, porque eu tenho que. Dos bastidores ele falou ali de onde vai ser o doutorado. Eu falei, nossa, que frio. Tem desejos de me encaminhar para o doutorado fora do Brasil. Ele não vai usar sunga tão cedo, já vou avisando. Um dos lugares onde que é? Uma possibilidade é fazer o doutorado na Finlândia ou na Dinamarca. Não, realmente, só vamos sem vitaminas. Sim, por um bom tempo. Lidar com o escuro, né, durante muita parte do ano e com o claro durante muita parte do ano. Não vai anoitecer, não. Meu Deus, eu não dormi nunca mais. Eu fui um congresso em junho, acho que era, não lembro mais, acho que foi junho. E a gente passou uma semana na Finlândia e eu passei uma semana dormindo mal, porque assim, ficava escuro quase 10 da noite. E não era que ficava totalmente escuro, ficava assim... Aquela tarde que não vai nem... Um azul escuro. Não obstante o trauma das luzes, você foi pra Finlândia. Bem lembrado. E às 3 da manhã ficava claro de novo. Então assim, mesmo quando o quarto tinha cortina de blackout, vinha uma luzinha assim... Tinha sempre uma pilantra que passa, existe uma frecha, não dava pra blackoutar geral. Nós fomos morar lá, vou dar um jeito de travar tudo. Blackout tá tudo. Faz um estúdio. Blackout tá tudo aqui, dando do lado desse. Então são duas possibilidades, né? Uma outra possibilidade é a Espanha. São 3 lugares que eu me interesso e vejo que tem potenciais interesse também pelo que eu faço aqui. Legal. Vamos ver. Tomara. Não, vamos ver. Tomara não, vai dar certo. Vai dar certo. Para um cara que já fez tudo isso que fez na vida. Só de sacanagem. Maércio, te agradecer demais esse bate-papo gostoso pra caramba. Nosso tempo diz que a gente não pode continuar, né? Já tem gente me olhando. Ele brigando comigo, tá? E olha que aula foi, viu? Assim, eu só posso dizer muito obrigado pela aula que você deu aqui hoje, cara. A gente não foi pra aula, mas caralho. A gente não foi pra aula, mas... Então a gente não vai pra aula. Eu acho que nós fomos. Entendeu? É que a gente fala, a gente não vai pra aula pra aprender aqui. Exato, pô. E que aprendizado, tá? Hoje... Obrigado. Espero que você tenha gostado. Curti muito, obrigado pelo convite, pela confiança. Volto, só me chamar que eu volto. Depois do doutorado você volta, a gente vai ver como é que tá os seus vitaminas C e tal. Sem bronze, mas volta. Exato, sem Pra nenhuma... quem casou em Paraty, agora vai ter bronze.
Vou ter que fazer visitas pontuais a Paraty, Vai. realmente. Obrigado para quem ouviu e assistiu também, pela confiança e pela dedicação no tempo. Valeu, eu que agradeço demais a presença. E, gente, esse foi o Nem Fui Pra Aula. Não deixe de seguir, ele tá aqui nas redes. Ó, Todos os links estão aqui, ó, aqui segue ele. embaixo. Segue ele antes que ele vai pra Finlândia. Vai lá, segue o Tá cara lá. tudo aqui, tá? Aliás, manda pergunta pra ele também, muito bom. Beleza? Esse foi o Nem Fui Pra Aula. Até a próxima. Tchau. This life's like a poison